Então vamos lá, a gente vai fazer separações cilíndricas, né, hoje, ainda para problemas bidimensionais, problema em duas dimensões, né, em que o potencial depende das variáveis no plano XY, digamos, Rφ em cilíndrica, né? Então a estrutura tem simetria de translação em direção Z, o potencial depende de duas variáveis. E nós temos aí, né, a estrutura do Laplaciano em cilíndricas, que é essa aí, né? Essa estrutura aqui, certo? Já colocada, né? E se a gente utilizar essa forma de separação, né, para a função potencial, f de RG de φ, e jogando lá na equação, tá certo? Né, então, aqui vai ser derivada em relação a f, né? Certo? O g sai, aqui é derivada de g, né? E o f sai, tá certo? Você fica com essa estrutura, dividindo aqui, tá certo? Divide isso aqui por fg, né? E multiplica por R2, que a ideia aqui é, mais uma vez, é separar, né, funções de uma variável num termo e funções de outra variável no outro. Então, fazendo isso, o R2 vai sair daqui, né? Eu vou tirar esse R2 aqui, tá certo? E aqui vai aparecer um R em cima, né? Multiplicando por R2. O G sai, aparece 1 sobre F, né? E aqui o F sai, aparece 1 sobre G aqui embaixo. Isso aqui está errado, né? Na realidade é D2G, né? Aparece um G aqui embaixo, né? Que dá esse termo daqui de baixo, né? Certo? Vou dar essa função, mais uma vez a gente vai pegar um termo desse, passar para o segundo membro, né? Então, tem uns errozinhos, isso aqui está arriscado porque é um errozinho que tem um igual a zero que está errado, né? Então, se você passar um dos termos para o segundo membro, certo? Você fica isso igual a isso, mesmo argumento, né? Ou seja, duas funções de variáveis distintas iguais, quaisquer que sejam essas variáveis, né? Então, isso é possível se ambas forem uma constante. Aí a gente está escolhendo um tipo de constante de separação que tem um sinal, certo? Mais alfa2 no caso, né? Com relação a esse termo aqui, né? Então a gente depois vai analisar o caso quando a gente tem menos alfa2, que tipo de problema pode ser resolvido com menos alfa2, né? Especificamente também, a gente pode ver esse caso, essa equação, deixa eu escrever aqui embaixo, tá aqui embaixo, R2, né? D2F de R2 mais R de FDR mais menos alfa2, essa é a primeira escolha, tá certo? F igual a zero. E a outra equação é D2G de F2, né? Mais alfa2G igual a zero. Caso 1, tá certo? É o caso em que, antes de fazer um caso geral, né? Tem duas equações diferenciais aí, né? Eu vou fazer o caso alfa igual a zero, tá certo? Alfa igual a zero, ou seja, o sistema, essa equação aqui, imediatamente a gente vê que a derivada segunda de g em relação a φ dá zero, né? E a função g, tá certo? É da forma, digamos, g igual a C0. Então, o zero associado a esse valor de alfa, tá certo? C0 φ mais d, que é a função linear em φ. Observe que o nosso domínio, o φ varia de 0 a 2π, tá? Certo? Então, essa é a dependência no azimuth. E a dependência em R, né? Se você analisar isso aí, isso aqui é essa equação, a primeira equação aqui, certo? R2, né? Isso aqui é R, você pode dividir por R, você pode dividir por R2,
Isso aqui é se você tem a derivada, isso aqui veio disso aqui, derivada de R, df dr, né? Derivado do primeiro ao segundo, a df dr, tá certo? Mais o primeiro derivado do segundo. Então, isso aqui dá df dr, que já desmembrou, estou botando de volta para a gente identificar melhor. Então, dá derivado do primeiro ao segundo, vezes o segundo a df dr, mais o primeiro derivado do segundo, rd2f dr2, tá certo? Se você olhar para esse termo aqui, isso aqui não tem mais, né? R2 derivado do segundo, multiplicar por R, né? Ambos os membros, tá certo? Se eu multiplicar tudo por R, né? Vai ficar R df dr mais R2, tá certo? Então, essa equação aqui é essa aqui. R ddr de R df dr, tá? Igual a zero. Tá certo? Dividindo por R, né? Então, derivado disso é igual a zero, quer dizer que isso é uma constante, ou seja, R df dr igual a zero é uma constante. Chama essa constante de B0, vai ficar igual a nota real, certo? Então, a equação diferencial é derivada igual a B0 sobre R, né? E, finalmente, você tem que a integral da função inversa da função logaritmo natural, né, dependendo, você tem f de R, uma outra constante, né? A zero. Deixa eu ver se ela está falhando muito. Mais B0 log de R, né? Então, a solução para alfa igual a zero, vamos chamar essa solução de φ0, porque, como sempre, né, esses alfas são altos valores, tá certo? E alfa igual a zero é um desses altos valores, né? Você teria aí A0 mais B0 logaritmo, função linear em φ, certo? Tá? Muito bem. Tem uma particularidade importante nessa equação, porque essa função não se repete a cada volta, tá certo? Tá? Então, se todo o intervalo, se o seu problema envolve toda a variação azimutal, né? Por exemplo, dentro de um cilindro, né? Tá? Você tem um valor de φ, tem um valor de φ de 2π, com incremento de 2π, ou com incremento de n vezes 2π, né? A função potencial tem que ser a mesma, né? Certo? Se você usar, então, em situações desse tipo, se você usar a função linear, essa função ela vai aumentando de 2πc0, certo? A cada volta. Tá? Então, ela não pode fazer parte da sua solução, porque a solução não pode mudar se você der uma volta. Tem que ser porque você voltou ao mesmo ponto de espaço, certo? Então, tem que ser a mesma solução. Então, a gente tem que já começar a perceber essas nuances, né? Se você, por outro lado, pode cortar, talvez, o seu intervalo e não tiver toda a variação de φ, então essa solução poderia participar do seu grupo de soluções para o problema, né? Bom, no caso 2, vamos fazer agora alfa diferente de zero, certo? Não sei, está faltando uma página aqui. Então, olhando para essa equação aqui, para alfa diferente de zero, né? A equação diferencial que nós obtivemos para G foi derivada segunda, né? Mais alfa 2 igual a zero. Vocês sabem muito bem que essa equação, a solução dela é a combinação de funções seno e cosseno, ou exponenciais complexas, né? A gente está lidando com funções reais, então a gente usa funções seno e cosseno. Vou botar aqui o C, né? Posso botar assim, tá certo? C alfa, né? Indicar que isso é uma coisa que depende, né, do alto valor de alfa φ mais de alfa. Eu estou mudando um pouquinho aqui a nota de aula, tá certo? Já adiantando isso, né? Mas depois que vai ter a mesma mudação, certo? Muito bem. Bom, a função em R, está aqui. A equação diferencial para f, né? Está aqui. Eu não escrevi aqui, devo escrever aqui embaixo, certo?
Vamos botar aqui, tá um pouco aqui, né? Vou botar aqui em cima. A equação original. Tá aí, né? Essa equação diferencial com esse termo aqui adicionado, né? Observe que ela tem uma característica importante, né? Quadrado de R, derivada segunda de F. Primeira potência de R, derivada primeira de F, certo? Potência R elevada a zero, vezes a função. Equações diferenciais que têm coeficientes não lineares como esses que aparecem aí, tá certo? Geralmente podem ser resolvidas pelo método de Frobenius, né? Vocês que fazem matemática sabem muito bem disso aí, né? Você pode assumir uma série de potências de R, né? E tentar determinar os coeficientes, né? Que satisfazem a equação diferencial. Nesse caso específico, se vocês olharem bem, né? Uma potência de R é suficiente, certo? Porque uma potência de R é elevada a alguma coisa. Qualquer derivada de ordem n diminui de n unidades dessa potência, certo? Então, a derivada segunda é R ao quadrado, certo? Aí você cai duas e junta com R2 e bota de volta na potência original. Ou seja, se eu tentar, né? Deixa eu apagar aqui agora. Se eu tentar, nessa equação diferencial, né? Usar uma função tentativa, né? F de R. R elevado a uma potência que eu vou determinar, né? E a equação é R2 derivada à segunda, né? Mais R derivada à primeira. Aí fica menos alfa 2, vezes a função, igual a zero. Se eu jogar isso aqui, aí calcula a derivada primeira, né? df dr vai dar igual a K, né? R elevado a K menos 1. E a segunda vai dar K menos 1, R elevado a K menos 2, né? Então, botando de volta aqui, tá certo? Você tem aí, vou botar aqui para cima, a gente pode ver. R2 vezes KK menos 1, vezes R elevado a K menos 2, ou seja, R elevado a K, K vezes K menos 1, mais K, né? R elevado a K menos 1 vezes R elevado a K de novo, menos alfa 2, R elevado a K. Igual a zero. Então, R elevado a K é comum a todo mundo. Isso aqui é dar K2 menos K mais K, que dá K2, menos alfa 2, igual a zero. E para isso se anular qualquer que seja R, é necessário que K2 seja igual a alfa 2, ou seja, K igual a mais alfa ou menos alfa, né? Então, você tem duas soluções independentes, como toda equação diferencial de segunda ordem, né? Então, nós temos aí a função f, né? Ou seja, temos a função g aqui em cima, né? Ou já apaguei? São funções periódicas, né? A função f teria essa característica aí, f de r. Eu teria a sub alfa, certo? É elevado a k, né? E a outra é elevada a menos k. É elevado a k com outro valor de k que seria menos alfa. Mais b alfa é elevado a menos alfa, né? Certo? Então temos aí a nossa função, seja para alfa diferente de zero, essa solução tem esse formato aí. Tá? Lembre-se, né? Para a escolha que eu fiz para o alfa, né? Podia ter sido menos alfa 2, então vai ser parecido com isso aqui, mas tem algumas consequências que a gente depois discute, certo? Então isso aqui vai dar alfa elevado a alfa, mais b alfa elevado a menos alfa. E você tem aqui C alfa seno mais D alfa, seno de alfa φ. Esse é o jeito da solução, tá certo? Para problemas bidimensionais, para um tipo de escolha, né? Da constante de separação. Certo? Então, lembre-se, né? Em geral, certo? Dependendo da condição do contorno, você pode precisar combinações de várias funções. Observe que alfa pode ser qualquer valor, ainda não tem restrição.
Mas para cada alfa, você tem um fator de escala diferente, né? Um seno de alfa φ muda totalmente se você mudar o valor de alfa, certo? Então são funções que são independentes, né? Então, em princípio, você tem um contínuo de valor ou um conjunto discreto, na realidade, de valores. Então, a sua solução geral para um problema qualquer ela pode ter todas as contribuições, né? Então, a solução para um problema de valor de fronteira, em geral, né? Em que o potencial a priori só depende de Rφ, vai ter a contribuição da função φ0 de Rφ, né? Certo? Aquela obtida para alfa igual a zero, e as combinações para alfa qualquer, que eu não sei ainda quem são. Certo? Se o problema envolver uma região finita, você tem um conjunto discreto de funções, a gente vai ver isso depois, né? Φ alfa de Rφ. Observe que cada Φ alfa já tem suas constantes arbitrárias, por isso que eu não botei nenhuma constante aqui na frente, tá certo? Né? Então seria isso aqui, tá certo? Ou seja, aquele termo, isso aqui, só lembrando, né? É aquele A0, né? Mais B0 log de R, C0 mais D0 φ, né? E os φ alfa estão aqui em cima. Né? Então essa seria uma solução geral de qualquer problema em cilíndrica, né? Em que o potencial a priori depende dessas duas variáveis. Algumas observações importantes, né? Bom, esse termo logarítmico, né? Ele só pode ocorrer, vamos só analisar aqui, o log de R, né? A função log de R. Campo elétrico é gradiente potencial. Suponha que o potencial depende do log de R, como está aparecendo aí, certo? Suponha que ele não dependa de φ. Eu posso ter uma situação dessa, o potencial só depende de R, né? No caso particular. Campo elétrico, né, seria, se o potencial só depende de R, né, menos a R, dφ de R, certo? Derivada dessa função é B0, né, sobre R, certo? Ora, isso aí é o campo de uma linha de carga na origem, certo? Se tiver uma linha de carga na origem com a densidade de carga lambda, né, o campo elétrico da linha de carga é dado por lambda sobre 2π epsilon 0. R a R. Né? Então, B0 nesse caso seria exatamente menos lambda sobre 2π epsilon 0, certo? No caso específico aí. Né? Então, esse termo logarítmico só aparece se no seu problema, tá certo, existir uma linha de carga na origem. Você tem um conjunto de condutores, tá certo, com simetria cilíndrica, e no meio do sistema tem uma linha de carga enfiada lá no meio. Certo? Então, se tiver uma linha de carga na origem, você tem que adicionar um termo logarítmico. Se não tiver linha de carga na origem, esse termo não existe. Certo? Então, essa é a primeira observação, né? O que a gente faz aqui. Deixa eu reduzir aqui o tamanho para poder ver melhor. 70% mais ou menos. Esse termo logarítmico, né, só ocorre se tiver uma linha de carga, né, na origem. Certo? Por causa disso, que a gente acabou de falar, né? Porque o campo de linha de carga é 1 sobre R. Ele é obtido de um potencial que é logarítmico. Certo? Que mais? Se não tiver singularidade na origem, né? Então vamos olhar aqui quem são esses termos, né? Se não tem singularidade na origem, né? Ou seja, se não tem linha de carga, singularidade que a gente chama de linha de carga, né? Uma distribuição bem localizada, esse aqui dá zero, tá? Zero igual a zero, né? Além disso, olhando para a função aqui, se não tiver singularidade na origem, esse termo que explode em R igual a zero, certo? Ele não participa, né? Então o B-alfa tem que ser zero também. Certo? Então, se você tem um problema no interior de um cilindro, de uma superfície cilíndrica, e se não há singularidade na origem, não tem linha de carga, não tem R elevado a menos alfa, né? Certo? Essa é a segunda observação aqui. Né? Certo? Então, B0 igual a zero, né? B-alfa igual a zero. Certo? Se o potencial for finito, né? Para R tendendo a infinito,
Então, B0 igual a 0 e a alfa igual a 0. Vamos analisar, tá certo? Tá aqui, né? A expressão, certo? Tem um errozinho aqui, deixa eu ver. Exatamente, ok. Observação finito, né? Então, potencial finito para redondeza infinito, lembre-se, o logaritmo, ele diverge para redondeza infinito, certo? Não pode ter B0, esse termo aqui não pode aparecer. Né? E outro termo que cresce indefinidamente também não, né? O alfa, tá certo? Não pode aparecer. Então, se você tem o problema exterior que vai até o infinito, né? Então o B0 tem que ser 0 e o alfa tem que ser 0. Certo? O que mais? Se a região de interesse incluir toda a variação azimutal, né? Como está dizendo aí, certo? Ou seja, toda essa variação, né? Então, como o potencial tem que ser único, a gente tem que ter essas condições, tá certo? Vamos ver, analisar por quê. Ou seja, C0 é igual a 0 e n tem que ser um número inteiro, certo? Ou seja, alfa tem que ser um número inteiro n, né? Vamos ver. Então, essa função aqui, tá certo? A cada 2π, né, C0 de 0, essa função em φ igual a 0 vale D0, isso aqui. Em φ igual a 2π, ela vale D0 mais 2π C0. Né? Então, o potencial muda de valor. Certo? Então, C0 tem que ser 0. O termo linear não pode existir. Essas funções têm que se reproduzir a cada volta. Certo? Elas só vão se reproduzir se o coeficiente for um número inteiro. Certo? Se for qualquer número não inteiro, essas funções não se repetem a cada volta. Então, essa é a razão dessa última observação. Né? Você escolhe toda a variação azimutal, você tem essas propriedades aí. Certo? Então vamos fazer esse problema aí. Vou aumentar agora um pouquinho. Por exemplo, né? O problema é que o potencial é arbitrário, né? Aí na superfície do cilindro. O potencial dado arbitrariamente na superfície cilíndrica, né? Eu posso querer, vamos dizer que isso aqui é vácuo, né? Aqui também. Isso aqui é uma parte vazia, vácuo aqui dentro, certo? Então, dado um potencial nessa fronteira, eu posso falar, bom, quem é a solução aqui fora? Certo? Quem é a solução aqui dentro? São problemas idênticos. Um é a região que inclui o infinito também, certo? E outra é a região que inclui a origem. Né? Então, cada solução vai ter, em princípio, o mesmo comportamento com a variável azimutal, né? E a potência de R que vai aparecer vai ser ou R elevado a N ou R elevado a menos N. Né? Não tem linha de carga na origem, então não vai ter termo logarítmico, certo? Não vai ter termo linear, porque a variação total do azimuth é permitida. Né? Então, a solução, se você olhar aqui para esse problema específico, né? Você não tem isso, certo? Você não tem isso, você não tem uma constante aqui no meio, certo? Esse termo pode ser ou esse, dependendo se você está dentro ou fora. Se você estiver dentro, você vai escolher essa parte aqui. Se estiver fora, vai escolher isso aqui, certo? E esse alfa tem que ser inteiro. Você pode ter os dois termos, certo? Então, a solução fica desse jeito aqui. Tá? Certo? Uma constante, né? Certo? Tá? Ou seja, aquele termo que sobrou a zero, log de R mais B0, sobrou B0 aqui. A variação com φ aqui. E aqui você tem um termo que vai ser... As constantes você vai determinar ainda, né? E você tem aqui, se você tiver, por exemplo, né? Esse aqui já está colocado. Se você está no problema interior, certo? Então, R menor vai ser igual a R, e R maior vai ser igual a certo? Eu botei assim porque a gente absorve essa constante A nessas constantes AN, A maiúsculo N e B maiúsculo N, certo? Então, no problema interior, tá certo? Você tem potências de R. No problema exterior, a gente faz o contrário, tá certo? Problema exterior, R menor vai ser o raio do cilindro,
R maior vai ser a variável R. Tá? Então, dessa forma, a gente unifica a solução dentro ou fora. É aplicável nos dois casos. Observe que em R igual a A, nos dois problemas, em R igual a A, certo? Esse termo vale 1. Tá? Certo? Então, eu posso resolver de lá de fora e lá de dentro de uma vez só. Eu vou escolher. A estrutura funcional do potencial é a mesma, dentro ou fora, certo? A única coisa que muda é a dependência com R. Ou aumenta com R dentro, ou diminui com R lá de fora. Potência é elevada a N. Né? Muito bem. Então, mais uma vez, né, a questão é como é que eu faço para que essa função seja em R igual a A, seja dentro ou fora, certo? Eu quero impor, né, que o meu potencial seja dado por essa função aqui. Ó. Certo? Uma função arbitrária de φ. Tá? Então, eu tenho que fazer mais uma vez uma expansão em série Fourier, né? Dessa forma, né? B0. Em R igual a, o termo R menor sobre R maior dá 1. Soma em N inteiro. Tá? O termo deu 1, você tem aí a N, né? Seno de Nφ mais Bn cosseno de Nφ. Certo? Mais uma vez aparecem as funções que têm propriedades de ortogonalidade que a gente conhece, né? As funções UN, né? Igual a seno de Nφ e Vn, né? A gente falou sobre isso antes, só relembrando, certo? Cosseno de Nφ tem propriedade de ortogonalidade, ou seja, o nosso domínio é o espaço 0 menor ou igual a φ menor que 2π. Certo? As propriedades são produto escalar no espaço de funções, né? Produto escalar de duas funções, fg, né? Integral cruzada, tá certo? No domínio, né? Do argumento da função. As funções são reais, né? Não tem complexo conjugado aqui, então f vezes g, φ, né? Então nós temos aí que as propriedades, né? E observe, né? Para v igual a 0, a função 1, certo? O n com o m, né? Dá integral zero ao quadrado da π, certo? Então isso aqui dá π delta de nm, né? Eu já estou escrevendo n na frente de novo, né? Mas tudo bem, vai assim mesmo. Vn com Vm vai dar, em geral, né? π delta de nm para n diferente de 1, para um deles diferente de 0, desculpe. Né? E para n igual a 0, a função 1, a integral de 1 de φ dá 2π. Certo? Então, V0 com V0, né? Isso aqui vai dar, V0 com Vn dá 0, né? E V0 com V0 dá 2π. Certo? Só lembrando disso aí, né? Dessas propriedades, certo? Então você tem aí o que? Né? Uma expansão dessa função, certo? Em funções ortogonais, né? B0, V0, certo? Que é a função 1, né? Uma das funções de base é cosseno de 0φ, que é 1, está aqui V0, né? Mais soma de n igual a 1 infinito, a n, seno de... Acho que eu ia fazer a n com n, né? As Bn e Vn, certo? Então, como é que a gente faz, né? A estratégia, né? Produto escalar com as funções de base, né? Você quer saber quem é B0, faz o produto escalar com V0, né? V0 escalar V0 dá 2π, né? Então, vai dar 2π V0, daí você extrai V0, né? Certo? E assim por diante, né? Deixa eu botar um parênteses aqui que eu esqueci. Mesma coisa, quero calcular n, faço o produto escalar com a n. Eu esqueci de falar aqui que o produto escalar cruzado dá 0 sempre, né? O n com Vm, qualquer que seja nm, tá certo? Nós já falamos sobre isso antes, né? No nosso tratamento de ortogonalidade, funções de base, etc.
né? Então você tem aí a n, né? Vai ser então 1 sobre π, que é o resultado do processo de integração de produto escalar de φ com um n, certo? Que é a integral de φ de φ, seno de nφ, dφ de 0,2π, tá? E bem, n vai ser... Você está resolvido o problema, né? 1 sobre π, φ Vn, né? Observe que B0 é o valor médio, né? Como deveria ser, né? É o valor médio da função φ, né? B0, aqui, esse aqui é 1 sobre 2π, integral, certo? De 0 a 2π da função que descreve o potencial na fronteira, dφ, certo? Esse é o valor médio, né? Integral de 0 a 2π dividido pelo intervalo dá o valor médio da função, né? Como deveria ser, tá certo? Se você olhar para cá, essa estrutura diz, essas funções têm média zero, né? Então aqui está o valor médio da função, tá? A média mais a variação, enfim, certo? Por exemplo, a gente pode considerar esse problema de dois eletrodos cilíndricos, que é um tipo particular, né, de função potencial, tá certo? Considere esse problema aí. Tá? Então, para φ valendo 0 a 2π, o potencial está fixado em V. Tá? Para φ variando de as variáveis uma tal de π até 2π, o potencial muda de sinal, vale menos V. Tá? Certo? Então, se a gente jogar essa função, né, que tem esse jeitão aqui, tá? Essa função, né, de 0 a π, vale V, certo? Daí aqui reverte, né, vale menos V, certo? Π, tá? Então essa é a nossa função φ de φ, né? Modelo desse jeito. Então quebra integral em duas partes, né? Não é difícil calcular, vai ser integrais de funções de seno e cosseno, que é V vezes seno, né? Integral de seno de nφ na metade do intervalo, né? E assim por diante, certo? Então dá para calcular, certo? E o resultado vai dar, vou deixar vocês fazendo depois isso aí, certo? Os coeficientes, né? Para esse caso específico, observe que as funções que vão caber aqui vão ser as funções seno, né? Vou botar só uma delas aqui, tá certo? Ela tem um jeitão exatamente dessa estrutura aqui, né? As funções cosseno não contribuem para esse tipo de função que muda de sinal em φ igual a π, né? As funções cosseno, elas teriam, né, começariam aqui em cima, etc. Não casam muito bem com essas funções. Ela tem né? Então, o resultado é que a função potencial para esse problema é do tipo 4v sobre π, soma de... O valor médio também é zero, né? Por isso que não tem o termo constante. Então o valor médio dessa função aqui, original, é zero, tem média zero, certo? 4v sobre π, né? Aí aparece a função 1 sobre n, r menor sobre r maior, elevado a n, seno de nφ. Certo? Mais uma vez, como a gente fez na aula anterior, né, fazendo aquela... utilizando, né, uma variável complexa, certo? R menor sobre R maior, né? E elevado a jφ. Observe que a parte imaginária, né, de Z, certo? Z elevado a n, no caso, né? R menor sobre R maior elevado a n, né? Exponencial de J nφ, né? E a parte imaginária de Z elevado a n dá exatamente aquele termo que está ali, né? Certo? Dá o termo, o termo da soma, né? O enésimo termo da soma, ou seja, dá isso aqui, parte imaginária disso aqui, seno de nφ, tá? Então você pode escrever isso como sendo
4V sobre π, né? Soma em N. Na verdade, esqueci de falar, soma só em N ímpar, tá, pessoal? Não tem os termos pares, né? O resultado lá, essa série aqui, é para N só ímpar, né? Os termos pares são nulos, certo? Então isso aqui vai dar, ou seja, na verdade é imaginário disso aqui, tá? A parte imaginária, vou botar aqui mais ou menos do lado aqui, a parte imaginária disso da função potencial, que é Zn, né? Sobre N, tá? Log de 1 mais Z, né? É soma em todos os N's, tá certo? Desse tipo de soma, né? Log de menos Z também é parecido. Se você combinar os dois, você vai ter aquilo que a gente fez na aula passada, né? Você tem, essa função tem uma forma fechada, tá certo? E se vocês fizerem as contas, né? Certamente vão fazer, tá? Vai dar esse resultado aqui, né? 2V sobre π, arco tangente, né? A tangente é menos 1, quer dizer, a função inversa da tangente, arco tangente 2, aquele R menor sobre R maior, seno de φ sobre 1 menos R menor sobre R maior ao quadrado, certo? Esse é o resultado fechado daquela série lá, né? Ou dentro ou fora, tá certo? O potencial tem um comportamento bem definido, né? Eu tenho aqui, mas para ilustrar para vocês como é que isso é representado no espaço. Se você quiser representar essa função como função de R φ, né? Imagine que você coloca aí, né, a representação gráfica, né? Certo? O seu cilindro está num domínio no plano XY, né? E a superfície do cilindro aqui está, digamos aí, né? Em R igual a A. E se você quiser plotar a distribuição de potencial, certo? Vou botar o terceiro eixo como sendo potencial, de um ponto no espaço tem coordenadas Rφ ou XY, né? Você quer representar o potencial como função dessas coordenadas, né? Então aqui tem um gráfico para mostrar para vocês mais ou menos como é que isso é representado, né? Certo? Aí está a função potencial, certo? Tá? Deixa eu rodar aqui para vocês darem uma olhada, né? Então você tem dois aros, tá certo? É que você, esses aros estão mostrados aqui, né? Aqui está um e aqui está outro. E se eu variar o potencial, esse aqui é potencial, se eu variar o potencial entre os dois aros, tá certo? Eu tenho, imagina uma membrana esticada, né? Entre dois aros rígidos, você faz isso, tá certo? Então essa distribuição de alturas é a função potencial que a gente quer representar, tá? Você tem esse jeito aí, né? Aumentando a diferença potencial, né? Zerando a diferença potencial, não tem variação de altura nenhuma. Depois esticando de novo, né? Potencial V menos V, certo? Tá? É isso que a gente teria, certo? Tudo bem. Bom, muito bem. Suponha agora, tá certo, que nós tenhamos um problema um pouquinho diferente. Né? Observe que esse problema aqui funciona porque a minha variação em φ ela é periódica, porque a minha função, tá certo? Quem vai ser exponencial de Fourier é a função de φ, né? Eu não estou expandindo a função em R em série de Fourier, mas a parte que depende de φ é quem está sendo expandida, tá certo? Então essa é uma função que a minha escolha da constante de separação deu certo. Eu escolhi aquele mais, né, mais alfa 2, tá certo? Mas tem problema de que a dependência em φ não é periódica. Quem é periódica é a dependência em R. Daí, então isso quer dizer que se eu tiver um problema desse tipo, a pessoa depende de Rφ, eu tenho que escolher a outro sinal. Certo? Por exemplo, esse problema aqui, certo? Vou mostrar esse aqui, né? Vamos olhar para ele aí. Você tem aí um potencial, uma região finita agora, certo? O φ não varia de 0 a 2π. Né?
Observe que o potencial agora, na parede, tem uma parede em R igual a A, tá certo? E uma parede cilíndrica, né? Perfil cilíndrico em R igual a B, né? Certo? Então é nessa região interna que eu quero estudar o potencial, né? Submetido a certas condições de contorno nessas fronteiras que delimitam a minha região. Em R igual a A, o potencial está aterrado, aqui ó, está mostrado, certo? Nessa calhazinha cilíndrica interna. Em R igual a B também, o potencial está aterrado, certo? Tá? Na calha externa. Em φ igual a zero, o potencial está aterrado nessa paredezinha aqui, nessa folha, certo? Vocês estão vendo aqui. E em φ igual a B, o potencial é uma função arbitrária de R, certo? Observe que essa função arbitrária de R, ela vai ter, em R igual a A, vai ter que ser, bom, não vai ter que fazer nada, né? É uma função arbitrária de R, certo? Então, aqui é que está a minha dependência, né? Com a variável R, a função arbitrária daqui. Então, isso quer dizer que a minha expansão vai ter que ser uma expansão... as funções de R têm que ser periódicas de alguma forma, certo? Apesar de não ser evidente que elas possam ser, né? Porque eu obtive potência de R, certo? Então, vamos ver como é que isso vai surgir, né? Então, lembre-se, né, que quando eu fiz a minha separação de variáveis lá, a função em R, né, era assim, né, R2, D2F, DR2, mais R, DF, DR, e aqui tinha menos alfa 2 F, certo? Agora passa a ser mais alfa 2 F com a nova escolha, certo? E a dependência da função em G seria D2G, dF2. Antes era mais alfa 2, agora com a minha nova escolha, mudar o sinal da escolha, agora vai ser menos alfa 2, tá? Então, imediatamente a gente observa que G não é mais uma solução periódica. A função são as funções hiperbólicas que a gente falou anteriormente. Tá? Então, G de φ é C, excluindo alfa igual a zero, que a gente já sabe que dá aquele resultado. Né? C alfa seno hiperbólico de alfa φ mais D alfa cosseno hiperbólico de alfa φ. Tá certo? Bom, qual é a consequência de você mudar alfa, ou seja, em vez de menos alfa 2, eu vou dar mais alfa 2, né? Isso pode ser obtido na minha solução que eu já tinha, que era R elevado a mais ou menos alfa, tá certo? Eu tinha essa solução, né? Se eu mudar alfa e fizer alfa se transformar em J alfa, certo? Daí eu tenho aí a minha nova equação. Ou seja, aquela equação anterior com uma mudança simples. J trocado alfa por J alfa, certo? Bom, e quando eu tenho alfa trocado por J alfa, minhas soluções, certo? F de R, né? Assumem essa forma. Né? Chamar de A alfa. Vou chamar de linha aqui, tá certo? R elevado a J alfa, né? Mais B alfa linha, R elevado a menos J alfa. Vocês já viram essas funções alguma vez, não? São R elevado a um número complexo. A gente conhece as funções base constante elevado a um número complexo, né? E funções em que a base é uma função variável, certo? O que isso quer dizer, né? Então, vamos analisar. A gente não quer trabalhar com essas funções malucas com exponenciais complexas, certo? Porque as nossas funções são reais, certo? Então, vamos tentar ver se a gente obtém funções alternativas reais, certo? Então, vamos chamar de xi, né? Essa R elevada a mais ou menos J alfa, no caso, certo? Vamos ver a propriedade dessa função, né? Se eu calcular o log de xi, certo? Acho que a bateria está acabando aqui. Eu tenho que... Log de xi é igual a mais ou menos de J alfa, né? Acho que está acabando aqui. Não, porque é isso aqui. Ela tem uma bateria. Deixa eu ver se ela... Ou então talvez seja outra coisa, certo? Torcer para que ela segure até o final.
Bom, log de Xi é mais ou menos J alfa, né? Log de R, tá certo? Ou seja, Xi é quem? Aquilo que a gente já conhece, base constante E, elevado a mais ou menos J log de R, né? Então, as minhas funções, as funções Xi, que são as funções independentes, são funções exponenciais complexas, né? Certo? Certo? Ou seja, E elevado a mais ou menos J alfa, né? São funções que têm módulo 1, certo? São funções do tipo exponencial de mais ou menos J log de R. E daí quer dizer que está faltando um alfa aqui, né? J alfa. J alfa log de R, né? Ou seja, eu posso fazer combinações de soma e subtração e gerar funções seno e cosseno, certo? Ou seja, se eu fizer R elevado a J alfa mais R elevado a menos J alfa sobre 2, isso aqui me dá o quê? Cosseno do argumento que é cosseno de alfa log de R. Tá? Eu vou preferir usar essas funções, né? Se eu tiver a diferença, nós teremos aí seno de alfa log de R. Tá? Essas funções agora são mais... tem um argumento não linear, né? Não é um argumento linear como antes, tá certo? Então, a minha função tem uma certa periodicidade, não é tão evidente como as funções em que o argumento é linear na variável, né? Mas agora eu vou colocar minha função f de r, né? Desse jeito aí, tá certo? Na verdade, eu devia fazer para ser consistente, né? Mas tudo bem. A alfa, bota seno primeiro, seno de alfa log de r, mais b alfa, cosseno de alfa log de r, né? A gente pode também colocar isso numa forma... Observe que isso é uma combinação linear de seno e cosseno, tá certo? Eu posso sempre fazer combinações lineares de seno e cosseno de forma que eu tenha um argumento, o argumento da função seno e cosseno seja uma variável menos uma constante, tá certo? Posso sempre fazer isso. Ou seja, eu posso escrever isso aqui também desse jeito que é mais conveniente, tá certo? F de R, alternativamente, né? Igual a uma constante K, que depende de alfa, seno. Essa forma é mais interessante. Alfa log de R sobre R0. Né? Isso aqui é alfa log de R menos alfa log de R0. Ou seja, isso aqui é alfa log de R menos alfa log de R0. Né? Que é uma constante qualquer, certo? Então é alfa log de R menos uma constante. Isso é uma combinação linear de seno e cosseno de alfa log de R. Então é mais conveniente porque assim a gente entende bem o que quer dizer essa função. Essa função é uma função que em R igual a R0, isso aqui dá log de 1, né, dá a função seno de 0, que dá 0. Isso é uma função que se anula em R igual a R0, certo? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos essa função, como é que ela é, certo? Observe que esse argumento dela é a função logaritmo, né? Certo? Deixa eu botar aqui. Né? Isso aqui é só uma simulaçãozinha, né? Só para ver como é que ela é. À medida que você aumenta n, tá certo? Isso aqui é seno de 1 log de r, né? Eu vou aumentando em valores inteiros, só para dar uma ideia. A gente vai usar as funções. Você tem isso aqui, ó. São funções cuja frequência aumenta quando r diminui, tá certo? Né? À medida que r vai diminuindo, tá certo? A frequência que a gente fala é a variação da função, né? Certo? Então são funções assim, desse jeito. Tá? Então elas têm uma certa ortogonalidade que a gente vai ver aqui como criar, tá certo? Como é que vai ser por escalar aqui no espaço de funções? Porque agora o argumento não é R, é log de R. Tem que saber como fazer por escalar, tá certo? Nesse contexto, né? Então, as funções são assim. Essas são funções que tem nó aqui, tá certo? E nó nesse outro ponto aqui. A gente vai ver como que isso vai surgir naturalmente, certo?
Muito bem, então a gente vai querer agora, para esse problema específico, né? Vamos pegar o nosso problema, esse aqui. Ou seja, a minha solução, né? Então, deixa eu só... Minha solução φ de R alfa, né? Vai ter um jeito, tá certo? Mais ou menos assim, né? Aliás, φ de R φ, né? Somatório, que eu não sei ainda quem são os parâmetros alfa, a gente vai ver, certo? Seno de alfa log, botei já essa estrutura, que é uma função que se anula em A igual a R0, certo? Que o nosso problema específico, a nossa função vai anular assim, A igual a A, né? Certo? Então, o nosso R0 seria A, né? E você tem aí C alfa, né? Seno hiperbólico, certo? Tá aqui vezes C alfa, seno hiperbólico, né? De alfa φ mais de alfa cosseno hiperbólico de alfa φ, certo? Então, é esse tipo de função que a gente quer usar. Vamos olhar aqui nossa geometria, mais ou menos assim, olhando de frente, né? Você tem aqui isso, né? Tem um pedaço de um cilindro, tem outra superfície plana aqui, e daí tem outro cilindro aqui, tá certo? Né? Mais ou menos, né? Isso aqui é o raio A, isso aqui dá um raio B. Né? Potencial é zero em φ igual a zero. Aqui você tem um ângulo, que eu não falei, né? Esse é um todinho aqui, tá certo? É beta, né? Beta radianos, certo? Então você tem potencial em φ igual a zero dá zero. Zero aqui, né? Zero aqui. Zero nessa de baixo. E aqui uma função arbitrária que eu chamei de potencial é uma função φ, né? De R nessa superfície aqui, certo? Então observe, né? Em φ igual a zero, essa função é nula, tá? Eu quero zerar o potencial. Cosseno hiperbólico. Hiperbólico. O que é isso aqui? Isso é um φ, né? Cosseno hiperbólico de zero dá 1, certo? Então, para mim zerar a função em φ igual a zero, eu tenho que ter o d alfa igual a zero. Esse termo aqui não aparece, certo? Daí fica constante, ou seja, minha solução agora é φ de R alfa, né? Igual a soma em alfa ainda, né? Que eu não sei quem são, tá certo? C alfa, no caso, né? Seno, né? De alfa log de R sobre R0, seno hiperbólico de alfa φ, certo? Muito bem. Em R igual a A, a função tem que ser zero, certo? É igual a A, né? Para isso acontecer, tá certo? Eu faço R0 igual a A, né? Escolho R0 igual a A. Em R igual a B, a função também tem que ser zero. Daí eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que ter, então, que isso aqui, para ser não nulo, tem que ser seno de alfa log de B sobre A igual a zero, tá certo? Para isso ser verdade, é necessário que isso seja um múltiplo de π, como antes, né? A gente já fez isso antes. Alfa é igual a um múltiplo inteiro, né? De π, certo? Alfa log de B sobre A, no caso, né? Então teria essa condição aí. Esses são os altos valores discretos. Então a minha soma é no índice n, né? Eu vou substituir alfa pelo correspondente n, que indexa esses valores de alfa. Então você tem um conjunto aí infinito que satisfaz essas três condições de contorno. A gente vai contar que a solução seja desse jeito aqui, satisfazendo três condições de contorno, né? N igual a zero especificamente mata a solução, tá certo? Se eu fizer n igual a zero, alfa igual a zero, não tem mais solução, eu não posso satisfazer a última condição de contorno. Então eu tenho aí soma, né? N igual a 1 é infinito.
acho que é Cn no caso, né? Cn, seno hiperbólico de alfa, é isso aqui, né? Nπ sobre logaritmo vezes φ. Eu tenho a impressão que é um erro aqui, tá certo? Seno de alfa φ, né? Ver se eu fiz direito aqui. Não, tá certo. Nπ sobre log, que é o fator de escala, né? Na frente do φ, é o alfa, tá certo? E aí aparece a função agora, seno de alfa, né? Que é esse mesmo fator de escala, Nπ sobre log de B sobre A, vezes a função não linear, log de R sobre A. Tá? Pronto, essa é a estrutura geral da função, satisfazendo 3 superfícies aterradas, né? E agora, finalmente, R igual a, em φ igual a beta, né? O potencial agora tem que convergir, né, para a função φ de R igual a soma n igual a 1 ao infinito. Aqui você vai ter essa constante em φ igual a beta, vai ser uma constante, né? Eu vou chamar de Cn', tá certo? Essa constante, né? Que é isso vezes beta, seno hiperbólico de beta vezes isso, né? Seninha, e você tem aí seno. Vou botar aqui para ficar mais simples, tá certo? Alfa n, né? Agrupa isso aqui em alfa n, só para não ficar escrevendo tudo isso de uma vez sempre, log de R sobre A. Então nós temos agora uma expansão de uma função, Cn' aí no caso seria Cn, né? Dividido, Cn é Cn, seno hiperbólico, Np beta sobre log de B sobre A, certo? E alfa n é esse fator aqui, vou chamar aqui de alfa n, certo? Esse fator aí. Então nós temos aí a expansão de uma função em funções que eu preciso saber que tipo de ortogonalidade as funções têm. Tá? Essas funções Wn de x, são essas funções com essa característica aqui. Eu preciso definir um produto escalar baseado no tipo de ortogonalidade, certo? Dessas funções, né? Funções seno de Np log de R sobre A dividido por log de B sobre A, certo? Olha, essas funções, certo? Elas têm essa propriedade. Se eu definir, então eu tenho que de alguma forma fazer com que isso pareça com algo do tipo. Deixa eu ver qual é a mudança de. Chamar isso aqui de uma nova variável, né? Chamar isso aqui de U. Tá? Essa razão aqui. Porque vai ficar parecido com coisa que a gente conhece, né? R sobre A, né? Dividido pelo log de B sobre A. Então essas funções, como função de U, né, elas têm um jeito conhecido, né? Seno de NPU, certo? Né? Então, essas funções têm ortogonalidade, né? Com U variando. Eu acho que deveria até colocar o π junto, né? Eu não coloquei aqui nas notas, tá certo? Mas talvez eu devesse colocar, mas tudo bem. Certo? Bom, muito bem. Se você definir o produto escalar, certo? De duas funções, um pouco diferente do que a gente definiu antes, né? Como sendo integral de A até B, né? Porque o nosso espaço agora é R variável de A a B, né? F de R, G de R, dr sobre R, tá? Então vocês vão ver que essas funções são ortogonais nesse contexto de definição do produto escalar, certo? Esse dr sobre R porque exatamente o derivado do logaritmo é 1 sobre R. Né? Então, o que acontece? Né? Eu tenho Wn
vezes WM, né? Vai dar o quê, né? Então, com essa definição, tem a integral de A até B, seno, né? Bota aqui alfa n log de R, seno de alfa m, né? Log de R, dr sobre R, tá certo? Se eu chamar U, né, como eu fiz antes, né? Se eu chamar U igual a log de R, por exemplo, né? Não, deixa eu chamar U esse aqui, log de R sobre A. Isso aqui tá errado, tá vendo? Log de R sobre A aqui, certo? Né? Alfa n tem aquele valor, então U vale log de R sobre A, né? Dividido por log de B sobre A. Alfa n é nπ sobre log de B sobre A, né? Se eu não estou enganado, tá certo? Né? É só nπ dividido por isso. Quem é du, né? Bom, em R igual a A, isso aqui dá zero, né? Então, em R igual a A, U é log de zero que dá zero, certo? Igual a zero. Em R igual a B, U vale 1, certo? E quem é du, né? Derivado do logaritmo de R sobre A é 1 sobre R, certo? Então, du é dr sobre R log de B sobre A. Certo? Então, essa integral pode ser transformada no espaço U, tá certo? Então, dr sobre R, que é o termo que aparece lá, vai ser dr sobre R igual a log de B sobre A, du. E nossa integral se transforma em integral de U variando de 0 a 1, né? Ficava mais fácil se eu tivesse colocado o P, ele ia ver mais facilmente. Mas vamos fazer assim, porque é assim que está na aula para não misturar as coisas. Então, seno de log de R sobre A, log de... seno de NPU, certo? Seno de MPU. Daí você tem log de B sobre A, du, né? Du vezes log de B sobre A, certo? Se eu continuar e chamar isso aqui de outra constante, o linha, tá certo? Né? Então, só para ficar mais fácil para a gente ver, né? Seno de NFI, aquele negócio que a gente falou antes, tá certo? Então eu teria... não, talvez seja melhor já assim, porque isso se parece muito com o problema de coordenadas cartesianas, né? Bom, independente de qualquer coisa, né? Se n igual a m, tá certo? Você tem integral do seno quadrado. Se n diferente de m, você tem integral, você combina cosseno da soma com cosseno da diferença. A integral do cosseno dá seno, e como esses números são inteiros, esses senos vão dar zero nas extremidades, certo? Então essa integral só existe para n igual a m. Certo? E para n igual a m, você vale a integral do seno ao quadrado du, que vale metade do intervalo, vale 1/2, certo? Então isso aqui vale esse produto escalar, tá certo? Em resumo, né? A regra de produto escalar é essa: Wn com Wm dá 1/2 do logaritmo de B sobre A, se eu não errei aqui nada, né? Vamos ver se está certo. Se deu isso mesmo. Cadê, pô? É exatamente isso, né? Delta de NM, que eu esqueci de botar aqui. Se n diferente de m dá zero, se n igual a m dá esse resultado aí. Então essa é a regra do produto escalar que tem que definir para poder expandir essa função em termos desses senos, tá certo? Que tem esse comportamento mais menos comum, digamos assim, certo? Funções que têm oscilatória, né, mas que não têm uma periodicidade uniforme, né? A periodicidade dela varia, certo? Então essa é a regra, né? Produto escalar, então, tem que ser definido assim. Né? Produto escalar no espaço de funções, nesse caso, tem que ser produto de funções com o fator de integração de R sobre R, e aí você tem essa propriedade de ortogonalidade, ou seja, expandir a função φ, né? De R, certo? Como sendo a combinação linear, né?
desses CN', né? Se eu não estou enganado, certo? WN, né? A obtenção do CN' é feita com produto escalado, certo? Φ escalar num WN qualquer vai dar 1/2 do log de B sobre A. Observe que esse número não depende de N, né? Certo? Esse número é constante, não é algo que dependa de N. Vezes CN', certo? Fator de normalização constante. Aí você tem o coeficiente da expansão, CN' para esse problema. Né? Igual a 2, todo escalar, ou seja, integral de A até B, φ de R, né? Função de base, que é seno NP log de R sobre A, dividido pelo log de B sobre A. Né? Daí tem dr sobre R, é assim que se faz o produto escalar, né? Faz o produto das funções, multiplica dr sobre R, sobre logaritmo de B sobre A. Tá certo? Então, obtido CN', você obtém então de volta o seu CN, né? Dessa definição aqui, certo? CN é CN' dividido por esse termo aqui, então está resolvido o problema geral, certo? O potencial em duas paredes cilíndricas é aterrado e varia com R numa parede lá. Né? É importante falar, essa formulação não existe no livro texto, certo? Então o pessoal não coloca quando o potencial varia com R, as funções periódicas de R não são tratadas nos textos em geral, certo? Esse problema não é tratado. Tá? Então, bom, vamos ficar por aqui, né? Certo?